Imagine que você passou anos servindo, sofreu um acidente durante o serviço, ficou com problema no joelho, na coluna, só que seguiu trabalhando como se nada tivesse acontecido. E quando chegou na reserva, descobriu que todo mês o imposto de renda continuava sendo descontado aí do seu provento. Aí alguém te pergunta: você já verificou se tem direito à isenção? E a sua resposta é imediata e é o que todo mundo me relata aqui todo dia. Mas eu não tenho atestado de origem, eu acho que eu perdi o direito. Espera. Antes de concluir isso, você precisa assistir a esse vídeo até o final. Eu vou te mostrar porque a ausência do atestado de origem não encerra automaticamente o seu caso. E o que de fato precisa ser feito para avaliar se o direito de fato existe. Só quem tem detalhe que quase todo militar ignora. Existe uma segunda etapa nesse processo que pode colocar dinheiro diretamente na sua conta corrente sem precisar entrar em fila de precatório. E tem mais um ponto que vai mudar a forma como você enxerga tudo isso. O papel que você mesmo desempenha dentro dessa análise é muito mais importante do que parece. Eu sou a doutora Daniela Rigol, do DRA Daniela Rigol Advocacia, uma consultoria jurídica que tem o Brasil inteiro como escritório. Aqui atendemos militares de todos os cantos do país que chegam com dúvidas exatamente como essa. Situações que parecem perdidas à primeira vista, mas que, quando analisadas com profundidade, com prova e com estratégia jurídica, revelam direitos que estavam sendo ignorados mês após mês. Se você é militar ou conhece algum militar da reserva ou reformado, segue esse canal agora e já ativa o sininho, tá? Porque nos próximos episódios eu vou continuar trazendo situações reais que chegam até o DRA, casos específicos com contexto e também com respostas concretas. Não deixa passar, tá? E agora eu quero entrar de verdade no caso que chegou até mim, porque cada detalhe aqui importa. O militar entrou em contato com o DRA com uma situação muito comum. Durante a rotina de serviço, ele sofreu um acidente, joelho, coluna. Na época, ele não parou, seguiu trabalhando, fez tratamento por conta própria, continuou a carreira, a vida foi seguindo, só que o corpo foi acumulando aquelas consequências. O joelho começou a incomodar cada vez mais. A coluna também, vieram consultas, exames, fisioterapia, às vezes até cirurgia, tá? Anos de tratamento. Ele foi para a reserva e uma coisa continuou acontecendo todo mês, o desconto do imposto de renda do provento. Até que alguém perguntou para ele: você já verificou se esse acidente pode ter relação com isenção? E a primeira coisa que ele me disse foi: doutora, mas eu não tenho atestado de origem. Quer dizer que eu perdi o meu direito? Não ter o atestado de origem não significa que o caso está encerrado, mas também não significa que basta contar o que aconteceu. Para fazer jus à isenção do imposto de renda, o contribuinte precisa comprovar dois requisitos: estar recebendo proventos de reserva e aposentadoria e ter o diagnóstico de doenças laborativas, como joelho, coluna, entendeu? Ou seja, existe uma exigência de comprovação. E é exatamente aí que começa o nosso trabalho. Precisamos provar. E provar não significa inventar, tá? Significa reconstruir uma história e com os documentos que existem. Então, o que significa é reconstruir essa história, tá? Quando um militar não possui atestado de origem, isso significa que exige uma análise ainda mais cuidadosa de toda a documentação disponível. O que aconteceu? Quando aconteceu? Em que contexto aconteceu? Quais documentos existem? Quais consequências médicas foram registradas ao longo dos anos? Nesses casos, é necessária a comprovação, através de laudo médico, da relação entre a doença e a atividade profissional que originou a reforma ou a reserva. Isso quer dizer que exames, relatórios médicos, prontuários, histórico funcional, tudo isso pode interessar para compor um quadro probatório robusto, tá? O documento que falta não apaga os que já existem. Se você der um like aqui, me ajuda a levar essa informação para mais militares que estão perdendo dinheiro
todo mês sem saber que tem esse direito, tá? Vou explicar como funciona o processo entre médico, cliente e o jurídico. Eu sou advogada, eu não sou médica, por isso aqui no DRA trabalhamos com uma rede de médicos peritos espalhados por todo o Brasil. O médico analisa a documentação clínica e avalia a condição apresentada. O cliente participa ativamente, reúne exames, relatórios, documentos funcionais e tudo o que ajuda a reconstruir a história do acidente ou do problema da sua moléstia profissional, tá? Se o médico entender que são necessários novos exames ou documentos complementares, o cliente providencia. E eu faço o enquadramento jurídico. É necessário obter um laudo pericial que ateste a condição, tá? Exames médicos, tudo que comprove o início da doença e também o CID, tá? Então, somos um time entre médicos, o corpo jurídico e o cliente. E só depois dessa análise completa, eu decido se o caso deve seguir ou não. Se o parecer médico, a documentação e a análise jurídica indicarem boa previsibilidade de êxito, nós prosseguimos. Se não indicarem, eu prefiro dizer não, porque aqui no DRA não existe interesse em simplesmente colocar mais um processo na justiça. Existe um interesse em entrar quando há fundamento, prova e também estratégia. Se você conhece um militar na reserva que pode estar passando por isso, compartilhe logo esse vídeo agora. Pode ser a informação que ele estava esperando há anos. O que você precisa fazer hoje, tá? Não conclua sozinho que não existe nada a fazer. Procure seus documentos, exames antigos, relatórios médicos, histórico de tratamento, qualquer registro que mostre a evolução da sua condição ao longo do tempo também tem valor, tá? E se você tiver dúvidas sobre o que reunir, nos chame, tá? Aqui no DRA, a análise começa exatamente por aí. Você sofreu um acidente durante o serviço e ficou com problemas no joelho, coluna, mas não tem atestado de origem? Me conte aqui nos comentários a sua situação. Eu quero saber quantos militares estão nessa mesma condição que você. Mas esse caso ainda tinha uma segunda pergunta e quando o militar me fez essa pergunta, eu soube que era o ponto que ele mais precisava entender. Ele me perguntou: doutora Daniela, se eu tiver direito à isenção, o que acontece com o imposto que eu já paguei durante tantos anos? E a resposta é: existe sim uma segunda etapa, que nós chamamos de restituição. É possível pleitear a restituição do imposto de renda dos últimos 5 anos, tá? E aqui está um diferencial importante do DRA. Nós não buscamos transformar a restituição em uma ação judicial para o cliente e depois esperar o precatório, RPV ou alvará durante anos. O militar reformado ou da reserva pode restituir os últimos 5 anos diretamente através de um processo administrativo e que dura poucos meses. E uma vez reconhecido e liberado o valor, o dinheiro vai diretamente para a conta corrente do nosso cliente. Sem fila, sem precatório, só correndo para o abraço, porque aqui só tem resultado. Não ter o atestado de origem não é o fim do caminho, tá? É o começo de uma análise séria, com prova, com estratégia e com um time preparado para esse tipo de caso. Se esse vídeo fez sentido para você ou para alguém que você conhece, compartilhe agora. E se quiser uma avaliação do seu caso, entre em contato com o DRA, Daniela Rigotti Advocacia. Aqui, o Brasil é o nosso escritório.